Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Aí agora nós temos Monark. Ixi, Maria, o que aconteceu com isso aí? Aumenta aí a tela aí pra ficar mais fácil pra quem tá assistindo a live. Então vamos de Monark. Grande monarcão. Vamos ver aí, eu quero sua opinião sobre essa questão. Você como um geólogo, né? Geólogo. O pessoal, quero saber o que eu é vi. só astronomia. Sociólogo, físico e você é o quê, Júnior? Eu? O fofoqueiro, o Léo Pode Dias. Pode. Vai. Não é problema. Não, até qual... Tá baixo o volume. Aumenta um pouquinho. Qual que é a tendência do último momento? A gente está vendo a temperatura dos oceanos subir. Ah, para! Você acredita Essa é- nessa historinha? Bom, Não, as essa aí chuvas você tem que acreditar, Monark. Teoria da conspiração, você tem que ter. Praias, cara, pô, os essa aí. ricos compram um monte de casa na praia e o nível do mar não sobe, pô. Se o nível do mar fosse subir assim pra caralho, os preços das casas da praia seriam baixíssimos. Quem que ia querer comprar uma casa que daqui 1 ou 2 anos vai estar submersa? Mas não estão submersa. Tem as casas que estão no mesmo lugar há décadas, há 30 anos, há 40 anos, cara. O nível do mar tá subindo baseado meu ali. ovo, cara. Isso é mais uma pauta globalista de controle social, porque você é um servo das elites. Você não percebe porque você é muito burro. Mas você é um servo das elites, vendendo todas as pautas que ele não é problema. Não, até qual que é a tendência isso. do último momento? A gente está Cara, vendo o a Monark tem temperatura razão, dos mano. Eu não Aí, acredito ó, o em... debate agora é o seguinte. Eu não acredito em meio ambiente, essas porra de meio ambiente, aquecimento global, Mas o subir no... como é que é? Derretimento das calotas polares. Na minha infância era um negócio buraco na camada de ozônio. Racismo ambiental. não tem preto no Everest. Mas os Sherpas são quase. Foi a mulher que falou. Ué, eu nunca vi um Sherpa, não. Um Sherpa ele é Não, bem... mas tem aquele corte do Anderson Silva explicando por que preto não sobe o Everest. Então, mas Lá é mais vem. ou menos. Não vi, né? não. Por quê? Ele falou porque Eu até medo de a perguntar. gente já tem problema demais. Cara, a gente precisa de esporte extremo, a gente já tem problema demais, cara. Você vê preto, porra, fazendo um esporte radical, não vê, cara. Mas o Não cara vai lá, subir no mas tinha Everest. gente que morreu no balão lá que caiu. Santa Tá Catarina. preto? Tá doido também, tá E a menina do vulcão, você viu, né? A do Rio de Janeiro lá, que morreu na Indonésia. Mas enfim, bora, sacane. Cara, vamos lá. Pegar aqui algumas coisas que o Ryan até falou que é muito interessante. Buraco camada de ozônio. Isso mostrou, cara, que o problema nunca foi dinheiro pra resolver nada. Como que nós resolvemos um buraco na camada de ozônio? Paramos de usar CFC. Você deixou de ter geladeira por causa disso? Você deixou de passar desodorante por causa disso? Então, tem como resolver as coisas? Tem, cara. Basta a galera se juntar e resolve. O buraco camada de ozônio era um negócio preocupante, porque o buraco camada de ozônio é um negócio cíclico. O buraco ele abre e ele fecha. O problema é que chegou um tempo que quando ele fechava, ele não fechava mais um tanto, ele ficava muito aberto ainda. Descobriram que era o CFC, deram um jeito, ninguém deixou de ter geladeira, ninguém deixou de usar desodorante e o buraco camada de ozônio voltou ao normal. Olha que maravilha. Então, isso é um exemplo de que as coisas você consegue fazer as coisas darem certo sem, aí eu vou concordar com o Monark, com você e com boa parte do público. Sem o alarmismo, cara. O que às vezes prejudica até a discussão sobre mudança climática é que tem uma galera que leva pro lado alarmista, entendeu? Pra mim existe mudança climática, existe, o ser humano, ele é o responsável, sim, mas eu não sou da galera alarmista, entendeu? Eu não sou da galera que, não, porque vai acabar tudo, agora tem que usar canudinho de papel, entendeu? Eu não sou dessa turma aí. Mas, por exemplo, aonde que a mudança climática pode afetar pra caramba? Estava lá no Mato Grosso. Não existe nada no planeta, cara, mais sensível à quantidade de chuva do que soja, milho, essas coisas. Por exemplo, os caras estão colhendo milho lá agora. Se chover, ferrou, cara. Se chover agora no milho, acabou o milho. Tá. Porque você vai molhar o milho e acabou, não tem o que fazer com o milho. Entendeu?
Imagina que você faz uma mudança de modo que você altera o regime de chuva de um lugar, tipo Mato Grosso. Acabou, cara. Você pode acabar, por exemplo, com o agronegócio só mudando o regime de chuva. O mês de abril agora no Mato Grosso, para sorte deles, foi um mês que choveu um pouco mais. Na hora certa, porque choveu em abril quando eles estavam plantando. Tanto que a safra de milho agora está sendo dito que vai ser a safra recorde de milho, entendeu? Mas eles já passaram por vários problemas anteriores de seca e de ter dado micro safra que eles falam e tudo mais. Por quê? Porque você altera o regime de chuva. Esse é o grande... Eu não... Para mim, o problema de mudança climática não é que vai elevar o nível de água. Vai. Cara, esse negócio aí também o Monarca fala errado. Não é 2, 3 anos. Cara. Isso aí é pra coisa que a gente... a previsão é para 100 anos para frente, mas eu defendi o Monark com a seguinte questão. O Richard, ele esteve aqui mês passado e ele deu esse mesmo exemplo. E o exemplo que ele deu, ele mostrou que o Al Gore, né? Há 30 anos atrás dizia a mesma coisa. Olha só, tá aumentando aqui, tá elevando em 1 centímetro por ano o nível do mar, então a praia XYZ dos Estados Unidos. Tem até documentário sobre isso. Inconveniente de cara, Al Gore. Sim, mas aí o que ele tinha que ter feito? Ele é mentira, né? Então, vamos lá. A questão não é que é mentira. É que ele fez aquilo lá num momento com os dados que ele tinha. O que faltou pro Al Gore foi atualizar aquele negócio dele lá. Mesmo que, agora preste atenção que eu vou falar, ele tinha que ter atualizado os estudos dele, mesmo que fosse contra o que ele acreditasse. Ele tinha que ter sido um cientista. A gente sabe como que o cientista funciona. Entendeu? Cara, eu vou pegar os dados aqui. Quem tá patrocinando que não, manda. cara, mas aí que tá. Mas ele tinha que ter sido o cientista da parada. Entendeu? Por exemplo, o que aconteceu agora com os incêndios na Amazônia? Aumentaram. E aí, a culpa era do Bolsonaro. presidente A, B, C. Não é, cara. Não é. Entendeu? É isso que eu falo, cara. Eu tento, na maioria das vezes, tirar esse lado alarmista da parada. Porque esse lado alarmista não vai fazer nada. Mudança climática, cara, é um negócio que demora, entendeu? O clima, a Terra, a sorte nossa é que a Terra ela tenta se adaptar ao máximo que dá. Só que as mudanças ela acabam acontecendo. E outra coisa... A Terra é um organismo vivo, ela está em eterna mudança. Ela está em eterna mudança. Agora o problema é o seguinte, aumentou o incêndio na Amazônia. Tá. O que isso vai provocar? A gente não sabe ainda. O pessoal agora vai começar a rodar modelos climáticos, que a gente chama. Entendeu? Pode ser que esse incêndio a mais na Amazônia altere o clima na Índia, cara. Só que daqui 5, 6 anos. Esse que é o negócio. E tem também que o discurso alarmista, cara, é complexo. Por quê? Porque, vamos dizer assim, a nossa capacidade de visualização é muito curta. Exatamente. Tecnologia para mapear a meteorologia, essas variáveis climáticas. É recente. É quanto? O quê? 50 anos? É isso. Agora, o planeta tem quantos anos? Sim. Então, tipo assim, o que a gente observa é a mesma coisa que, tipo assim, eu vi o Ryan fazendo alguma coisa, eu já rotulo ele, já falo um monte de coisa e, cara, eu preciso conhecer, preciso observar por muito mais tempo. E nesse caso específico, o nível do mar estava aumentando 1 centímetro por ano, não sei o quê, e depois começou a regredir. É a mesma história das calotas polares. O que faltou pro Agora cara? tá fazendo isso que eu tô falando. A pesquisa. Faltou ao Gore ser um cientista da parada e não... Por isso que eu falo, cara, não é pro lado alarmista. Nem para um lado, nem pro outro. Porque os alarmistas, normalmente eles não conhecem o que eles estão falando, entendeu? O Al Gore, ele tinha que anos depois falou, galera, vou fazer aqui o meu Verdade Inconveniente 2.0. Pode ser que ela não seja tão inconveniente assim. Que bom, ué! Só que continue comprando casa na praia. Mas que bom, mas cara. Mas pra você fazer o Verdade Inconveniente 2.0, você precisa de um patrocinador. E talvez o patrocinador não queira ouvir aquela verdade. É isso. Pode ser também. E eu acredito que as pesquisas de universidades americanas, elas são encomendadas. Tipo, você tem uma grande corporação, um grande farmacêutico por trás, fala assim, ó, faz uma pesquisa, mas assim, é um caminho de chegada. Eu preciso dessa conclusão aqui. Você faz uns bagulho aqui ele já dá a resposta, né? Ele já vê a resposta que quer. Faz uma enquete aí, produção. Então vamos lá. Errado aí. Não era pra ser assim. O cientista, ele tinha que ser independente de torcida. O que eu falo é isso, cara. O cara tem que ser independente de torcida. Ele tem que ir lá e pegar os dados. O Al Gore tinha que ter... Vamos pegar os dados aqui. Pô, por quê?
porque mudou, agora a gente tem satélite mais preciso, agora a gente tem medidas mais precisas. Vamos ver o que está acontecendo? Atualiza. Ó, pessoal, olha que bom. Continua a mesma tendência. Ainda aquilo é uma janela muito pequena de observação. Exato. Para você falar assim, ó, isso é uma regra, você tem que ter uma janela de observação muito grande, principalmente na questão climática de um planeta Clima que é tem um milhões de negócio anos. muito complicado, cara. E por ser complicado, ele abre brecha para os alarmismos de um lado e do outro, entendeu? Essa que é a parada. Agora, os problemas da mudança climática, para mim, cara, aumentar o nível, tudo bem, aumentar o nível do mar vai acabar com umas ilhas aí, mas para mim são de menos, cara. Para mim, o problema é alterar regime climático, regime de chuva em regiões importantes do planeta. Mato Grosso, para de comer. Illinois, para de comer. Índia, galera, para de comer. Entendeu? Pedaço da China lá onde planta muita coisa. Altera outra coisa. Alterou ali, vamos pegar aqui no Brasil, Mato Grosso. Tudo bem que o Mato Grosso tem 3 milhões de pessoas, nem é tanto, mas essas 3 milhões de pessoas vão para onde? Vão vir para cá. Entendeu? Entendi. Aí a cidade, pum. Aí o que acontece? A onça pintada que tava quietinha lá no canto, cara, acabou a comida dela. Onde que ela vai? Vai ter que ir atrás de comida. Ela vai ter que comer? Ela vai atrás, meu amigo. Ela vai atrás da comida. Vai atrás de quem? Então. Vai ela atrás vai atrás de do comida. cara que ela acha que Exatamente, é. que agora virou comida. Ela porque- vai atrás do cara. E aí você começa a ter, pra mim, que são os piores problemas de tudo isso. E a gente não sabe, a gente não tem controle, porque o clima é aquilo que a gente chama na matemática de caótico, que uma pequena variação ao longo de muito tempo causa uma grande variação, dinâmico, e a gente não sabe onde vai acontecer, cara. Entendi. As chuvas no Rio Grande do Sul, aquelas chuvas do ano passado, elas foram previstas há 6 anos atrás, cara. Só que ninguém quis pegar o relatório de 6 anos atrás e ver, cara, vamos ver o que vai acontecer aqui. Entendeu? E outra coisa, não é uma probabilidade, cara. E probabilidade são poucas as pessoas que vão entender. Se eu chegar pra você e falar assim, cara, ó, tem 60% de chance do nível do mar subir tantos metros. Entendeu? Eu tô falando que vai subir? Eu não tô falando que vai subir. Eu tô falando que existe uma probabilidade dele subir. Entendeu? Só que o que acontece também, durante esse período todo, desde o primeiro documentário lá do Al Gore até agora, cara, o planeta também, a gente também evoluiu como ser humano. Não é possível também que a gente só fez coisa ruim, né? Então, por exemplo, aumentou o número de satélites de observação, aumentou certas medidas por aí, e por aí vai. Então, assim, negócio de mudança climática, cara, não seja alarmista de nenhum dos dois lados. Uma coisa ali, eu vi isso aí, eu vi mais um pouquinho depois, o pessoal que, eu não sei quem que comentou, né, que normalmente o cara que é alarmista, ele faz uma técnica chamada cherry picking. Então o que é o cherry picking? Ele vai lá naquele montoeiro de estudo que tem e pega o estudo de um cara ali, ó, e fala, ó, tá vendo esse cara aqui? Ele falou que ia acontecer tal coisa. E considera que isso é a visão de tudo. E do outro lado a mesma coisa. Então fica, na verdade, vira uma guerra de cherry pickings. E não Narrativas. Narrativas. Mas você concorda Não que pode ser isso, você cara. concorda que a galera que tem grana, os bilionários, eles sabem muito mais do que a gente. Concorda? Se eles estão comprando casa na praia, porque provavelmente não vai ser problema para os próximos 30 anos também, né? Porque o negócio da casa da praia, cara, 30 Não, calma, anos, eu quero tudo bem. te explicar o seguinte. Vamos supor que eu tenho vontade de ter casa na praia. Muitas, inclusive. Numa região aí, e eu quero comprar terreno barato. Não pode ser Peruíbe, aí, porque lá é visitado muito por alienígena. Tô brincando. É verdade. E não pode ser Caraguá também, porque é perto da Ilha Sumítica lá, né? É, aí você vai ficar ver se a terra é plana ou não. Aí tem muito terraplanista lá também. Tem, visita embaçado. visita direto. A questão é, se eu quero comprar e montar resort, hotel, cassino, sei lá, tudo nessa região, é melhor que os terrenos fiquem baratos, né? Se eu soltar na mídia uma notícia de que cidades XYZ da região, por causa das mudanças climáticas, Eu entendi entendeu? o que você tá O falando. negócio vai alagar, vai Cara, ficar mais barato isso aí. pra eu comprar. E 30 anos depois ninguém vai reclamar do negócio, É né? isso mesmo. Não é verdade? Isso aí, infelizmente, não tem que ter controle, Essa né, cara? especulação em relação ao preço, né? É, O valor Mas das aí é coisas. aquela parada, cara. É o quanto a gente conhece. Tudo bem, né? Que a confiança na humanidade tá baixa mesmo, né? Mas é mais ou menos isso, né? Não era pra ser assim? Não era, né? Mas infelizmente tem esse lado aí sim. Tem esse lado, entendeu? E os caras usam dessas narrativas pra se apoiar em cima dessas coisas, entendeu? Mas é isso. Então não tem... É que eles pegaram um ponto muito específico também, que é de aumento de nível de água, cara. Não, mas é o Isso aí tem que contexto, né? ficar. Tipo, eles falaram. Essa live tava no ar 5 horas seguidas. É, mas o... Mas nesse roubou ponto aí nossa eles estão audiência falando aí com apenas zóio. do nível de água do mar. Isso aí Eu tem acho que analisar o muito maior. Monark é o Tiradentes brasileiro.
É um cara que luta pela liberdade, que tem razão em muitas coisas que ele fala, e é tido como maluco e, entre aspas, foi enforcado, ou vai ser enforcado.